Olá! Você sabe como foi definida a estrutura institucional do Mercosul? Acompanhe a aula que começa agora com o professor Roberto Caparrós e esclareça suas dúvidas. São muitos detalhes, por isso aproveite cada segundo. Boa aula! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Caparrós, estamos conversando sobre comércio internacional e neste bloco vamos falar sobre o Mercosul e a sua estrutura institucional. Na verdade, essa matéria cai bastante em concursos e é uma matéria mais chata, porque na verdade você vai ter que conhecer quais são os principais órgãos que compõem o Mercosul. Aqui não tem jeito. Aqui, por mais que a gente tente explicar, apresentar, eu vou dar algumas dicas para você guardar para a prova, mas no fundo tem que ler realmente o material para você lembrar qual órgão faz qual coisa, tá? Imagina que o Mercosul fosse uma empresa e aí você tem uma diretoria, uma gerência e atividades de execução. É mais ou menos esse desenho institucional que foi criado pelo Protocolo de Ouro Preto. Então vamos ver juntos como é que funciona. O Mercosul, em termos de estrutura, de organização, ele tem como órgão mais importante o Conselho do Mercado Comum, conhecido pela sigla CMC. Aliás, para concursos, para qualquer pergunta em direito internacional e comércio internacional, quando você vir conselho, pense que é algo importante. O conselho normalmente é o órgão mais importante de qualquer entidade internacional. O conselho é aquela divisão que toma decisões políticas e que, em última instância, adota os critérios de conduta da organização. No Mercosul, o Conselho do Mercado Comum é, portanto, o órgão superior responsável pela condução política. É decisão de como o bloco irá funcionar. E essa decisão vai ser tomada no âmbito do processo de integração, durante a evolução dos tratados, das normas, das decisões, para assegurar o cumprimento de todos os objetivos que foram previstos no Tratado de Assunção e nos demais protocolos. E quem é que participa desse conselho? Imagine o seguinte: se conselho é algo importante e a decisão que o conselho adota é de natureza política, quem participa são os ministros de Relações Exteriores ou ministros de Economia e seus equivalentes. É claro que no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, agora na Venezuela, o nome do ministério pode ser diferente. No Brasil nós temos, por exemplo, o ministro da Fazenda, e em outro país podemos ter o ministro da Economia. Então, na verdade, o conselho é formado pelos principais ministros de cada país. E nesse caso, a presidência do conselho é rotativa e alterada a cada 6 meses. Essa rotatividade na presidência, ela segue uma ordem alfabética. Então, por exemplo, quando o Mercosul foi criado, primeira presidência, Argentina. Depois de 6 meses, troca, o Brasil assume a presidência. Depois Paraguai, depois Uruguai. Agora, com a entrada da Venezuela, que passa por uma fase de adaptação ao bloco, teremos 5 membros e com a Venezuela a presidência vai rodar de 6 em 6 meses, seguindo a ordem alfabética. Em concursos, em qualquer prova, você pensa o seguinte: se a pergunta trouxer um verbo de decisão, um verbo de quem toma medidas para conduzir o Mercosul, a resposta é sempre Conselho do Mercado Comum. Ele mais ou menos equivale a um conselho administrativo de uma sociedade anônima. É aquele grupo de pessoas que decide os rumos da sociedade. Tudo bem? Mas é uma estrutura. Portanto, eu tenho também órgãos abaixo do conselho. Dos órgãos abaixo do conselho, imediatamente na sequência, vem o grupo do mercado comum, que, fazendo aqui a nossa analogia, seria como se fosse a diretoria da empresa. O conselho decide, são os ministros, e o grupo toma providências para que essas decisões sejam executadas. Então, olha só o que faz
o Grupo do Mercado Comum, conhecido como GMC. Ele é o órgão executivo, portanto, na prova pense o seguinte, falou em execução, em fazer, a resposta é Grupo do Mercado Comum. Falou em decidir, planejar, a resposta é Conselho. Esse grupo executivo toma, como eu disse, todas as providências necessárias ao cumprimento das decisões adotadas pelo Conselho e mais, fixa os programas de trabalho que asseguram os avanços para o estabelecimento do mercado comum. E veja, hein, tem muita coisa para fazer aqui. Nós sabemos e conversamos que o Mercosul não conseguiu ainda atingir o patamar de um mercado comum. Existem várias coisas que precisam ser implantadas. O Conselho vai tomar decisões no caminho dessas implantações, mas quem põe a mão na massa, quem efetivamente executa essas missões dadas pelo Conselho é o GMC, o Grupo do Mercado Comum. Agora, você tem também um grupo que é de forma executiva. Então eu não posso ter os ministros, porque os ministros de cada país, eles têm outras atribuições. Então o Conselho, que é o mais importante, ele se reúne a cada 6 meses. Ele é um órgão que existe, mas que não fica lá 100% do tempo em atividade, somente quando há as reuniões. Já o grupo não. O grupo é permanente. E esse grupo ele é integrado por 4 membros de cada país. Veja que é como se fosse a diretoria da empresa, cada país indica 4 membros, e essas pessoas indicadas pelos países vão discutir as ações para implantar as decisões do Conselho. Então, o que você percebe? Você percebe o seguinte, é muito comum você procurando na internet, estudando pelos materiais escritos, se você olhar no meu livro, por exemplo, você vê um monte de decisões do Conselho e do grupo. Isso é o que nós chamamos de normativa do Mercosul. É a vida do bloco. São todas as decisões, equivale ao que no Brasil nós chamaríamos de decretos ou portarias. São atos administrativos que os órgãos do Mercosul adotam para fazer a dinâmica, para fazer com que o bloco possa finalmente funcionar, entrar nos trilhos e caminhar em razão dos seus objetivos. Então pense no seguinte, perguntas sobre decisão, Conselho. Perguntas sobre execução, Grupo do Mercado Comum. Mas tem mais, quer ver? Existe também a Comissão de Comércio do Mercosul, conhecida como CCM. Toda vez que você vir em provas comissão, é um órgão especializado, normalmente que cuida de um assunto específico. E aí vem, para todos nós, a função do Mercosul. Se o Mercosul é um bloco de integração econômica, cujo foco é a liberdade comercial entre os países, é claro que uma comissão de comércio é extremamente importante. E aí na prova, no concurso, toda pergunta que disser assim, olha, é uma atividade comercial, é política comercial, decisão comercial, normalmente a resposta é CCM, Comissão de Comércio do Mercosul. Vamos ver o que ele faz, esse órgão. Ele é encarregado de assistir ao GMC, portanto, Conselho é o Conselho de Administração de uma empresa. O GMC é como se fosse a diretoria, a CCM é a gerência de comércio. Trabalha vinculada ao grupo, que é a diretoria, mas especificamente na área do comércio exterior, importações, exportações e assuntos correlatos. Então veja só, tem entre suas competências a de velar, zelar, cuidar pela aplicação dos instrumentos de política comercial pelos Estados-partes para o funcionamento da União Aduaneira. Veja aqui na definição nem fala em mercado comum. Mercado comum ficou lá em cima, decisão do Conselho. Aqui o assunto é comércio exterior, importações e exportações. Na prova aparece a expressão União Aduaneira, que é o nível de integração que se preocupa com esse fluxo livre
de mercadorias. Muito cuidado com isso. Porque se você pegar os tratados do Mercosul, as normativas do bloco, você vai ter uma série de atribuições. E é praticamente impossível você decorá-las todas. Nenhum aluno, nem o professor consegue ver e decorar todas as atribuições do conselho, do grupo e da comissão. Então você vai ter que fazer um raciocínio de associação. Decisão política, conselho. Implementação das decisões, grupo. Temas do comércio, comissão de comércio do Mercosul. Tá bom? Além disso, olha só, essa comissão busca acompanhar e revisar, então o pessoal que trabalha diariamente nessa área do comércio, os assuntos relacionados às políticas comerciais comuns, os controles de importação, de exportação, bem como o comércio intra-Mercosul, dentro do Mercosul, Brasil com Argentina, com Paraguai, com Uruguai e com Venezuela, e também quando o Mercosul tem negócios com outros países. Aqui você percebe que a comissão fica no nível operacional. Popularmente dizendo, é o pessoal que põe a mão na massa, é o pessoal que executa o dia a dia do controle aduaneiro dentro do Mercosul. Tá bom? E nesse caso, ela é integrada por 4 membros de cada país, sob a coordenação dos Ministérios de Relações Exteriores. Então veja, dentro desses 3 órgãos que nós estudamos até agora, você percebe uma hierarquia. O conselho decide, o grupo aplica e quem põe a mão na massa é a comissão. Do ponto de vista executivo, esses são os órgãos mais importantes do Mercosul. Só que o Mercosul, ele nasceu também para legislar. Ele nasceu para criar regras. E quem faz isso hoje é o Parlamento do Mercosul. Aí você pode pensar assim, puxa, Roberto, mas Parlamento do Mercosul existe. Ele já foi implantado, mas não funciona, por exemplo, como o Parlamento Europeu. Porque ainda hoje, nem eu nem você votamos em parlamentares para representarem o Brasil lá no Mercosul. Isso deve acontecer nos próximos anos, mas ainda não foi implantado. Antigamente, este parlamento ele correspondia à antiga Comissão Parlamentar Conjunta. Imagina o que é isso, quer ver? Imagina o seguinte, quando você pensa em Mercosul, nos primeiros anos, não tinha condições de você montar um parlamento fixo, com funcionários, com representantes políticos. Então, o que aconteceu? Criou-se essa comissão parlamentar conjunta, que hoje foi substituída pelo parlamento, e cada congresso, brasileiro, argentino, paraguaio, uruguaio, indicava membros, deputados ou senadores, para participar de reuniões do bloco. E é isso que aconteceu durante muito tempo. Aí um dia chegou-se à conclusão que era importante criar um parlamento, um órgão específico que legislaria em nome do bloco. A criação existiu, mas a instalação efetiva desses parlamentares ainda não ocorreu. Como, aliás, quase tudo no Mercosul demora mais do que o tratado estabelece. Então vejam, esse parlamento, quando vier a ser efetivamente funcional, ele vai representar a legislação de cada país. Nós vamos votar, além dos deputados brasileiros, senadores, vamos votar em membros desse parlamento do Mercosul e eles vão cuidar da legislação. Eles vão pensar quais serão os termos jurídicos feitos pelo bloco e aí válidos para todos os países. Tudo bem? Depois nós temos uma outra divisão, um outro órgão do Mercosul, só de natureza consultiva. Na verdade, é um órgão que não tem praticamente poder algum. É a nossa letra E, aqui no slide, é o Foro Consultivo Econômico e Social. Como o próprio nome diz, é um foro, é um local de debates onde a sociedade, os representantes da sociedade civil, dos empresários, dos trabalhadores, dos sindicatos,
do mundo acadêmico, dos professores, estudiosos. O pessoal se reúne e de lá surgem sugestões. Deste foro consultivo surgem ideias para o avanço do Mercosul. Qual o problema? O problema é que não tem poder de decisão. O foro se reúne, debate, discute as ideias, mas não leva a cabo essas decisões. Os relatórios do foro são encaminhados para os governos, que poderão ou não adotar as medidas propostas. Portanto, foro consultivo apenas oferece sugestões, mas não toma decisões no Mercosul. E, por fim, temos a secretaria. Toda entidade internacional, todo organismo tem uma secretaria. A secretaria é quem dá vida ao bloco, é quem toca o dia a dia, a parte operacional do Mercosul. Essa secretaria fica lá em Montevidéu, no Uruguai, que seria uma espécie de capital do Mercosul. E lá na secretaria eu tenho todos os serviços que serão prestados aos órgãos do Mercosul. Então, quando, por exemplo, você tem o agendamento de uma reunião, quando você tem um compromisso, a secretaria também divulga informações, publica o boletim do Mercosul. Todo o repositório de dados, informações, documentos fica lá em Montevidéu, a cargo da secretaria. E, por fim, com a revisão do modelo de controvérsias do Mercosul, foi criado o Tribunal Permanente de Revisão. Nós vamos ter um bloco específico sobre o processo de revisão e de solução de controvérsias do Mercosul, mas esse tribunal foi criado pelo Protocolo de Olivos, é um tribunal judicial que fica em Assunção, no Paraguai. Portanto, em termos de estrutura do Mercosul, essas são as principais divisões, essas são as perguntas que podem cair no concurso. E para nós testarmos como isso funciona, de que forma as bancas perguntam isso, mais uma questão para nós analisarmos. Veja só, prova do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, lá de 98. Ela é interessante porque ela mostra a parte inicial do Mercosul. E diz assim, seguindo o modelo da União Europeia, o Mercosul também procurou criar uma série de mecanismos e instituições que compõem a sua estrutura. Todos os citados abaixo descrevem a estrutura do Mercosul, exceto, novamente, o tipo de pergunta que, por exemplo, a ESAF adora fazer. Ela pergunta qual é a regra, mas, na verdade, ela quer a exceção. Você vai ter 4 alternativas corretas, ela quer a incorreta. Vejamos, então, as opções. O Mercosul tem, letra A, um Conselho de Mercado Comum, CMC? Tem. Verdadeiro, nós já vimos. Mercosul tem uma Comissão do Mercado Comum? Opa, não, hein? Cuidado. A comissão é de comércio e o grupo é do Mercado Comum. Comissão do Mercado Comum parece ter problemas. Tem um grupo do Mercado Comum, letra C? Tem. É o órgão de direção, é o órgão superior que toma as decisões. Tem uma comissão parlamentar conjunta? Tem. Em 98, quando a pergunta foi elaborada, chamava Comissão Parlamentar Conjunta. Hoje, você chamaria já de parlamento. Correto. E letra E, foro consultivo e social. Sendo assim, de forma direta, percebemos que o gabarito é letra B de bola. Por quê? Porque não temos uma comissão de mercado comum, e sim uma comissão de comércio. Como eu disse, fiz a advertência antes, esse tema é um tema enjoado, é um tema chato porque exige muita leitura, um pouquinho de decoreba, mas se você se familiarizar com os nomes, tem toda a chance de sucesso na prova. Tá bom? Ficamos por aqui e nos vemos nos próximos blocos. Até mais! Você sabia que mensalmente o IOB Concursos oferece palestras gratuitas? Clique em palestras grátis e tenha acesso a elas. Vão ser oferecidas palestras sobre conteúdos que constam nos editais e sobre temas complementares. Não perca!